Hello everyone! Muito bom estar aqui com vocês de novo para essa parte 2 dessa aula que a gente iniciou já. Eu peguei as 100 expressões idiomáticas mais comuns da língua inglesa, mais populares da língua inglesa, mais usuais da língua inglesa, mais usadas em inglês, e eu dividi isso em 10 aulas. Então, em cada uma dessas aulas, a gente vai aprender 10 expressões dentre essas 100 que são as mais populares em inglês. E, para dar continuidade, a gente vai passar para uma expressão que a gente usa, que é parecida com uma outra expressão em português que significa num piscar de olhos, alguma coisa que acontece muito rápido. E essa expressão é at the drop of a hat. At the drop of a hat. Por exemplo, he left at the drop of a hat. Ou seja, ele sumiu num piscar de olhos, né? Então, quando alguma coisa acontece muito abruptamente, né? Muito de repente, de uma maneira muito rápida, a gente fala que essa coisa aconteceu at the drop of a hat. Ou seja, num piscar de olhos. A gente tem uma outra expressão em inglês que é quase que literalmente traduzida, que é in the blink of an eye, né? Que seria num piscar de olhos, numa piscada de olhos também. E é similar, não é exatamente igual, mas é similar com at the drop of a hat, tá? Que é in the blink of an eye. Vou escrever para vocês aqui, ó. In the blink of an eye. Tá aí, ó. In the blink of an eye, né? Que seria parecida com at the drop of a hat, num piscar de olhos. Algo que acontece muito rápido, que acontece de repente. Mais uma expressão é uma expressão muito comum, essa bem comum mesmo em inglês, que é a expressão assim que. Assim que alguma coisa acontece ou acontecer, outra coisa vai acontecer. E essa expressão em inglês é as soon as. As soon as. Então, quando, por exemplo, você fala assim, my father, isso é uma coisa que acontece muito aqui em casa. My father turns on the TV as soon as he wakes up. My father turns on the TV, ou seja, o meu pai liga a televisão, turns on the TV, as soon as he wakes up, ou seja, assim que ele acorda. Assim que ele acorda. Inclusive tem uma expressão em inglês muito comum, estava dando uma aula esses dias e a gente estudou essa expressão. Em inglês que é ASAP, né? É um acronym, né? ASAP. Como assim, Bruno? ASAP. Assim, ó. ASAP. Assim, ó. ASAP, tá vendo? O que é ASAP? ASAP, muitas vezes as pessoas veem isso escrito, né, em e-mail e tudo mais, significa as soon as possible, ou seja, o mais cedo possível, assim que possível, né? O mais rápido possível, o mais breve possível. Então, assim que possível, você pode enviar isso para mim, você pode me responder, please reply ASAP, né? Por favor, responda o mais rápido possível, assim que possível. Então, as soon as significa isso, né? Significa assim que, né? Então, esse exemplo aí tá muito bom do meu pai, porque isso é verdade, né? Eu acordo de manhã e ele vai para a sala bem cedo e a primeira coisa que ele faz é ligar a televisão. Ou seja, my father turns on the TV as soon as he wakes up. Ou seja, meu pai liga a televisão assim que ele acorda. Bom, vamos lá então para essa outra expressão que significa sair. Sair, ir embora. Como é que é essa expressão? É get out of, né? Às vezes você fala assim pra pessoa, get out of here, get out of here. Significa o quê? Dá o fora daqui, cai fora, vai embora daqui, saia daqui. Um exemplo disso, por exemplo, é he will get out of jail soon. Jail, em inglês, é cadeia, prisão, né? Presídio, então cadeia. Então, he will, ou seja, ele irá get out of jail soon, ou seja, ele vai sair da cadeia em breve, né? Soon, em breve, ele vai sair da cadeia. He will get out of jail soon. Então, get out of, sair, ir embora, né? Vazar. Vazar é ótimo, né? Vaza, get out of here, vaza.
Bom, uma outra expressão também que a gente tem, também muito comum em inglês, é a expressão muito comum em inglês, que significa em comum. Por exemplo, quando você fala eu e você temos um bocado de coisas em comum, nós temos muito em comum. Então a gente fala that we have a lot in common, né? We have a lot in common. Ou seja, nós temos muito em comum, né? I love movies, you love movies. Eu adoro filmes, você adora filmes. I love music, you love music. Eu gosto muito de música, você também gosta muito de música. Oh my God, oh meu Deus, we have a lot in common. Ou seja, a gente tem muita coisa em comum. We have a lot in common, tá? Então, in common, em comum, temos coisas em comum, in common. Essa expressão também é muito comum. Essa outra expressão, ela é muito útil, eu acredito, em inglês. E significa tenha em mente que. Tenha em mente isso, né? Preste atenção para que você mantenha em mente isso. Que expressão é essa? Keep in mind, né? Keep in mind I am here to help you. Ou seja, tenha em mente que eu estou aqui para te ajudar. Keep in mind, né? Tenha em mente. I am here, eu estou aqui to help you, para te ajudar. Né? Então, keep in mind é isso, né? Tenha em mente, né? Alguma coisa parecida. Não se esqueça, né? Não se esqueça disso. Lembre-se que, né? Lembre-se disso, né? Então, keep in mind, tá? Então, tem esse sentido de que você quer que a pessoa reforce a lembrança de algo, que ela preste atenção em algo para que ela não se esqueça daquilo, né? Então, keep in mind you are responsible for your decisions. Ou seja, tenha em mente que você é responsável pelas suas decisões. Então, keep in mind. Né? Então, outra expressão, essa acho que vocês devem conhecer, uma expressão mais comum, e é uma expressão que a gente usa em inglês para falar quando, claro, é evidente, é óbvio, né? Principalmente se você me pedir um favor ou alguma coisa assim, né? Você vai, chega para mim e pede um favor. Você pode, por favor, me ajudar com isso e aquilo outro? Você fala assim, of course, né? Of course. É uma das expressões mais comuns também em inglês, né? Que significa o quê? Sure, sure, né? Sure thing, né? Também é outra expressão que a gente usa com o mesmo sentido. Of course é uma expressão um pouco mais formal, digamos assim, né? Um pouco mais refinada, talvez, eu diria. Então, of course significa isso. Claro, evidente, mas é óbvio. Of course, né? Então, tá aí uma expressão, essa já é mais conhecida, né? Eu acredito que você já conhece essa expressão. Se não conhece, agora você já sabe. Ah, pode, of course, claro, evidente, né? Of course. Então, a gente tem uma outra expressão que pouca gente conhece, e eu acho que é uma expressão muito importante para você conhecer, que é quando você quer falar que determinada coisa, você pode descartar essa coisa. Você não precisa mais, descarta isso, né? Se livra disso, né? Bom, isso não vai ser assim dessa maneira. Que expressão é essa? A expressão é rule out, né? Por exemplo, você fala assim, let's rule out starting this week. Ou seja, vamos descartar a possibilidade da gente começar essa semana. Let's rule out, ou seja, vamos descartar starting this week. Vamos descartar começar o que a gente precisa começar, ou seja, essa semana, né? This week. Então, rule out significa isso, né? Você pode falar em inglês, rule it out. Você fala assim, vamos fazer isso. Você diz, rule it out. Means o quê? Significa o quê? Pode descartar isso. Pode esquecer. Entendeu? Pode esquecer porque não é viável, não é possível, não vai acontecer. Rule it out. Descarta, pode descartar, descarta essa possibilidade. Rule it out, uma boa tradução para rule it out, pensando aqui agora mesmo, ficar com meus botões, seria isso. Descarta essa possibilidade. Pode descartar essa possibilidade. Rule it out. Rule it out. Então, que eu ponho o it no meio, né? Então, rule it out, né? Descarte isso, descarte o que você esteja falando, o que quer que você esteja falando. Então, rule out significa descartar, né? Então, outra expressão também muito utilizada em inglês. Uma outra expressão que a gente vai ver é uma expressão que a gente utiliza quando a gente fala que alguém ou alguma coisa vai assumir o comando de algo, vai passar a ser responsável pelo controle de algo, né? Então, assumir
algum posto, alguma posição, se tornar responsável por aquilo a partir daquele momento, em inglês é take over. Take over. Vou dar um exemplo para você. Prince Charles, né? Ou seja, o príncipe Charles, né? Prince Charles will take over the throne when Queen Elizabeth dies. Ou seja, o príncipe Charles vai assumir o trono quando a rainha Elizabeth morrer. Então, Prince Charles, eu posso até falar, Prince Charles will take over as king, né? Will take over the throne, ou seja, ele vai assumir como rei, ele vai assumir o trono when Queen Elizabeth dies, quando a Rainha Elizabeth morrer, que ela não escute, né? Porque eu acho que ela não gosta muito desse assunto. Ela não deve ficar muito feliz quando as pessoas ficam falando sobre esses assuntos perto dela. E eu, no meu lugar dela, também não ficaria muito feliz com esse tipo de conjectura, não é verdade? Pois bem, outra expressão em inglês que eu gosto muito, que eu acho muito legal, que significa assim, ó, vamos colocar a mão na massa? Vamos começar a trabalhar? Vamos pôr a mão na massa, né? Chega de lero-lero, chega de lere-lere. Vamos começar a trabalhar? Vamos colocar a mão na massa? Em inglês a gente fala assim, let's get the ball rolling. Let's get the ball rolling, né? Os alunos chegam na sala de aula, começam a sentar, começam a conversar, começam a decidir o que vai fazer, o que não vai fazer. Aí você vai, gira e fala assim, oh, hey, everybody, let's get the ball rolling, né? Vamos começar aqui, vamos colocar a mão na massa, já chega desse papo, desse small talk, né? Você tá ali para começar aquela reunião, lógico, se não for uma reunião muito formal, uma apresentação muito formal, todo mundo senta, tá falando sobre o tempo, tá falando sobre o jogo de futebol, tá falando sobre... Hey, everybody! What you think about getting the ball rolling? Ou seja, o que vocês acham da gente colocar as mãos na massa, já começar a colocar as mãos na massa? Então, eu gosto muito dessa expressão, ela é divertida, né? Get the ball rolling, né? Que literalmente seria algo como fazer com que a bola passe a rolar. Vamos colocar a bola para rolar, né? A gente usa muito essa expressão no futebol, né? Vamos colocar a bola para rolar. Então, let's get the ball rolling significa bora começar o jogo, né? Vamos começar a fazer o que a gente veio aqui para fazer de fato. Let's get the ball rolling. A última expressão que a gente vai ver hoje é uma expressão parecida com uma outra expressão também em inglês que eu uso muito, né? Que é uma expressão muito comum em inglês, muito famosa, que é piece of cake. Você já ouviu essa expressão? Piece of cake? Eu não sei se você já assistiu em alguma aula minha, mas eu sempre falo sobre essa expressão. Essa expressão piece of cake significa pedaço de bolo, né, do ponto de vista literal. Em inglês, na verdade, significa algo que é muito fácil, né? Quando alguma coisa é muito, muito, muito fácil, você fala, isso aí é piece of cake, ou seja, isso aí é mamão com açúcar, é mel na chupeta, né? E aí, você tem, acho que a gente viu isso na aula passada, hein? Se eu não estou enganado, a gente viu isso na aula passada. Deixa eu ver se a gente viu, que eu tenho aqui as anotações. A gente viu na aula passada. Então, isso que eu vou falar agora aqui para vocês, tá? É uma expressão parecida com essa que a gente viu na aula passada, mas não é exatamente a mesma coisa. Eu falo assim, ó, tal coisa, por exemplo, English is as easy as pie. Ou seja, em inglês, do ponto de vista literal, se eu fosse traduzir essa expressão idiomática, eu diria que em inglês é tão fácil quanto torta. Então, eu gosto com comida, né? Quando alguma coisa é fácil. De onde será que vem isso, hein? Porque em português também é mel na chupeta, é mamão com açúcar, né? Ou seja, alguma coisa doce, né? Bolo também é doce, torta também é doce. Engraçado, né? Ou seja, coisa doce como se fosse coisa fácil, né? Pode fazer algum sentido, né? Pode fazer algum sentido. Enfim, então, as easy as pie é parecido com piece of cake, né? Eu posso falar assim, por exemplo, I find studying history, ou seja, eu acredito que, eu acho que, na minha opinião, estudar história, então, I find history, né? Eu acho que história is as, I find history as easy as pie. Melhor assim, né? Ou seja, eu acho história mamão com açúcar. Eu acho história super fácil, bem fácil, as easy as pie. Então, don't worry, it's as easy as pie, né? Então,
Is history difficult to study? As easy as pie. Né? Ou seja, é facinho, é muito, 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 muito fácil. Né? Inclusive eu falei no vídeo passado que lá em Minas Gerais, né, que eu morei um tempo em Minas Gerais, que lá em Minas Gerais eles usam essa expressão eles falam quando alguma coisa é muito fácil, né, tipo mamão com açúcar, melão chupeta, eles dizem lá em Minas Gerais, é bico. Eu nunca entendi isso, né, é bico. Se você assistiu a primeira aula, você sabe disso, né, que eu falei isso na primeira aula. Então, a ideia é mais ou menos essa também, né, as easy as pie, alguma coisa piece of cake, alguma coisa bem, bem fácil, as easy as pie. Então, a gente tem aí essas 10 expressões de hoje. Que expressões são essas, Bruno? Vamos lá. A gente viu ASAP, né, que a gente viu também in the blink of an eye, que na verdade não foi in the blink of an eye que a gente viu, não. A gente viu at the drop of a hat. Foi essa a expressão que a gente viu, tá? A primeira expressão é essa, at the drop of a hat. Vou deixar para você agora um desafio, tá? O desafio é o seguinte, crie uma sentença com esta expressão. Tá? Não só com essa expressão, mas com todas as expressões. Perdão, eu vou repassar agora por todas as expressões. Então, cria uma sentença com at the drop of a hat. Por que, Bruno, criar sentença? Porque quando você cria a sentença, você, de certa maneira, internaliza mais aquela expressão. Você começa a utilizar do ponto de vista do teu sistema nervoso, do teu processo de aprendizado, você passa a incorporar mais essa expressão no teu vocabulário, tá? Então cria pelo menos uma sentença com at the drop of a hat, né? Cria pelo menos uma sentença com a expressão as soon as, né? Que significa assim que, né? As soon as my father wakes up, he turns on the TV, ou seja, assim que o meu pai acorda, ele liga a TV, ou o oposto, né? Eu posso dizer my father turns on the TV as soon as he wakes up, ou seja, o meu pai liga a televisão assim que ele acorda, né? A gente tem outra expressão aqui que seria get out of, né? Get out of, que aqui também é complicado aqui, deixa eu tirar aqui, ó. Então deixa eu colocar aqui para baixo. Get out of, tá? Get out of significa sair, ir embora, né? Rala o peito, lembrei dessa agora, essa é boa também, rala o peito. Get out of, então cria também uma sentença com get out of here, né? Alguma sentença assim, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês. He will get out of jail soon, né? Ele vai sair da cadeia em breve, né? In common, outra expressão também que a gente viu, né? Em comum, né? Então, in common, we have a lot in common, né? A gente tem muito em comum. Então, cria também uma sentença com essa expressão. Outra expressão, keep in mind, né? Keep in mind, tenha em mente, lembre-se, keep in mind. Cria também uma sentença com essa expressão para você ir incorporando, né? Essas expressões no teu vocabulário, né? Então, aí a gente já tem, ó, 5 expressões para você criar sentenças com essas expressões. Outra é of course my horse, né? Você já ouviu essa expressão em inglês? A gente brinca, né? Porque o som rima, então a gente fala horse. Em inglês é cavalo, mas a gente fala às vezes brincando, fala, of course my horse, ou seja, é claro, né? Evidente, né? Outra expressão é rule out, significa descartar, né? Então, o exemplo que eu dei aqui para vocês foi let's rule out starting this week, ou seja, vamos descartar começar essa semana. Take over, que significa assumir. Falei Prince Charles. E eu tô tirando o S do Charles, né? Prince Charles will take over as king when Queen Elizabeth dies. Né? De novo, não vamos falar isso na frente da Queen Elizabeth, que ela vai ficar hashtag chateada. The next expression, a próxima expressão é to get the ball rolling, né? To get the ball rolling, ou seja, colocar as mãos na massa, começar a fazer aquilo que tem que ser feito. Let's get the ball rolling. As easy as pie, ou seja, algo que é piece of cake, que é muito fácil, que é facinho, mamão com açúcar. As easy as pie. Então agora você pode criar aí uma sentença com cada uma dessas expressões. E ao final dessa aula você já sai aí com um assignment, né? Com uma tarefa que é criar 10 sentenças com essas 10 expressões, que não são expressões quaisquer, tá? São 10 expressões dentro do grupo das 100 expressões mais populares, mais utilizadas da língua inglesa.
Espero que vocês tenham gostado aí dessas expressões divertidas. Eu gostei muito dessas expressões. E a gente vai ter 10 aulas dessa. Você pode fazer a tua coleção de aula, a tua coleção das 100 expressões idiomáticas mais populares, mais comuns em inglês. Olha só que beleza você fazer isso. É só você ir juntando essas expressões. Dou essa sugestão, fazem num caderninho, vai colocando, vai juntando, que aí eu vou soltando as aulas, você vai acompanhando as 100 expressões mais comuns na língua inglesa. A gente se vê na nossa próxima aula com mais 10 expressões. See ya!